Só baixar aqui o meu ventilador. Bom dia a todos. Não sei se vocês estão acompanhando os dados pelo site ou pelo grupo de WhatsApp. O reservatório continua tendo o volume reduzindo. Professor, está muito baixa a sua voz. Oi, agora melhorou? Melhorou, professor, obrigado. Melhorou. Então, como eu estava falando, a gente ainda tem visto o reservatório reduzir o seu volume. Essa semana tem previsão de chuva a partir de hoje. Tempo aqui, não sei como é que está a situação em Ibiúna. Não sei se a Viviane está aqui para ela poder falar para a gente se lá também está nessa situação. Deixa eu ver. Bom dia. Bom dia, Viviane. Tudo bem, André? Tá com cara de chuva aí? Olha, cara tem. Agora, se vai chover, eu não sei. A previsão diz que sim. Bom dia, André. A previsão diz que ia chover desde hoje cedo, né? Isso. Agora é só à tarde. Pois é, mas eu andei olhando os volumes previstos, os volumes são baixos, mesmo assim, né? Mas se isso, pelo menos realmente se efetivar essa chuva até o fim do ano, ao fim do mês, na verdade, a gente consegue talvez empatar. Então a nossa situação ainda continua muito ruim. Eu vou pedir para a Votorantim Energia, não sei se a Micaele está aqui, acho que não entrou ainda. Não sei se é o Jorge que vai apresentar para a gente hoje. André! Oi, seu Chico, pode falar. Tá fechado o seu microfone, seu Chico. Até uns anos atrás, reclamavam, o jornal mesmo falava, o rádio, mau tempo, quando chovia. Hoje, nós ajoelhamos e pedimos a São Pedro que mande chuva. Sinal dos tempos. É verdade, seu Chico. A gente agora estamos aqui pedindo chuva. Esse novembro foi muito seco. Eu tenho alguns dados que a própria Votorantim Energia disponibilizava para o comitê até 2019, que é um conjunto muito bom de dados de mensais, de vazão e cota, e eles têm inclusive dados de chuva. Eu gostaria até de saber se eles, mas eu não estou vendo ninguém da Votorantim Energia ainda aqui. Talvez o Flávio, esse Flávio aqui. Micaela já entrou. A Micaela entrou. Olá, pessoal, bom dia. Oi, Micaele, peraí. Eu já passo a palavra para você, Micaele. Aproveitando que você está aqui, vou te fazer uma pergunta. Até 2019, o pessoal da Votorantim Energia mandava para a gente uma planilha que tinha dados de chuva, vazão defluente, vazão afluente, cota, mensal e um outro que eram diários, que eram dados diários, uma outra planilha com dados diários. Depois de 2019, esses dados não foram mais enviados ao comitê. A gente está enviando dados diários para vocês desde o mês de agosto. Agora a partir do mês de agosto. Mas eu tenho um gap entre 2019 e agora agosto de 2021. Porque esses dados a gente não tem disponível, principalmente a vazão afluente. E eu estou tentando fazer uma relação com os dados que já tem do DAE de vazão afluente dos rios, para ver se a gente tem uma confiabilidade melhor dos dados. E eu queria também saber onde é que é essa estação de chuva que vocês têm nesses dados que vieram até 2019. Certo. Esse pluviômetro, não sei onde é que fica, se ele fica mais na entrada ou lá na barragem. Deixa eu ver que dados eram esses que vieram enviados, e aí eu vou fechar para responder melhor para vocês, tá bom? Porque eu desconheço esses dados que eram enviados em 2019. Era uma planilha
que não era nem de Excel, era uma planilha ASCII 2, que quem enviava para o comitê até 2019 era o operador a operação da barragem mesmo, era um que é a própria usina, né? Da própria usina. Certo. Depois de 2019, vocês passaram a enviar os dados para o sistema do DAE, mas esses dados que vocês enviam para o sistema do DAE não tem vazão afluente e nem chuva, que é importante para eu poder fazer esse cálculo. Então, se você conseguisse esses dados para mim de 2019 até agosto de 2021, ou até agora, se fosse possível, facilitaria para eu analisar. Eu olhando os dados de vocês anteriores, eu vi que já aconteceram em momentos anteriores esse mesmo problema. Já aconteceu, né? Esse mesmo problema de passar do 817.5, e inclusive em 3 ocasiões a gente chegou no 813, abaixo do 813 até, né? Que foi em 1924-25, que aí o reservatório quase secou, mas aqui eu acho que foi uma questão de manutenção. Em 54, 55, e é conhecida como uma das piores estiagens aqui do estado de São Paulo, né? Foi uma das piores secas do Brasil inteiro, inclusive não foi no estado de São Paulo. E novamente em 64 e em 69. Depois de 69, não tem nenhum registro da gente ter passado do 817.5. Mas chegar em 817.5 aconteceu também em 3 momentos. Em 78, quase. Em 85 e a última vez em 2003. E eu queria relacionar isso com a chuva, ou pelo menos com esses dados de chuva do pluviômetro que vocês têm. Então, se você puder depois ver esses dados e enviar para mim, eu agradeceria muito, porque daí facilitaria a minha análise. Agora que eu estou pegando os episódios de chuva anteriores a esses períodos de seca, ou posteriores, para saber o nível de falta d'água e como isso respondeu no reservatório. Não, pode deixar. Eu estou trabalhando só com a vazão afluente que vocês determinam, porque é uma série histórica muito maior do que a que o DAE tem. Mas depois eu quero relacionar com as vazões afluentes que tem nos dados do DAE. Tá? Então, se você puder apresentar para a gente agora a situação da represa. Vou sim, vou só fechando os slides aqui para apresentar. Assim que estiverem visualizando, vocês me falam, por favor, tá? Ainda não está aparecendo, Micael. Está abrindo. Foi? Abriu. Foi. Pode apresentar. Já está visual. Todo mundo está vendo. Bom, pessoal. O nível atual do reservatório é de 87,15, 19,03% com relação ao nível mínimo operacional de 813,50. Tá? A vazão afluente do mês de dezembro continua naquela média, né? De 2,3, 2,4, até o momento está em 2,21. Enquanto o MLT de dezembro é 14,60. Então, estamos aí com 15,14% de MLT. Tá um pouquinho distante daquilo que a gente observava nos meses de dezembro aí dos anos anteriores, tá? Conforme conversado, a gente fez a redução lá no dia 30, né, de novembro, porém, mesmo assim, o reservatório ele vem aplicando a redução de nível. Então, a gente começou o mês em 807,75,
E até o dia de ontem, à meia-noite do dia de ontem, a gente chegou em 817,15, ou seja, em 12 dias tivemos uma redução aí de 20 centímetros do reservatório. Mesmo com a redução de 2,5 para 2,25 da vazão turbinada, tá? Conforme conversado, a gente vem aí com vazões muito baixas. Na verdade, as vazões ficam aí em torno de 1,70, 1,5, com apenas alguns picos aí no dia 1º, que chegou a 6,16, no dia 6, que foi 4,26, e de lá para cá, do dia 6 para cá, a gente só teve um aumentozinho que foi para 2,33. Então, as vazões, elas estão bem baixas, né? Até por esse motivo que a gente vem reduzindo, aplicando a redução do reservatório, porque a vazão defluente está maior do que a vazão afluente. Dentro da previsão, né, a gente está nessa faixinha aqui, entre a verde e a azul, né? Até um pouquinho abaixo da azul, que é essa aqui, até botei essa aqui no lugar errado, depois eu corrijo, que não chegaremos, não chegando no mínimo até pelo menos aí o final do ano que vem, tá? Então a gente tem aí, vem a redução, né? A redução ela vai acontecer, só que a gente ganha um pouco mais de prazo com relação ao atingimento do 813,50. Alguma dúvida? Eu não, Micaele. Vamos ver se alguém tem alguma dúvida. Gostaria de fazer alguma pergunta para a Micaele sobre os dados da Votorantim Energia. Nilson, por favor. Ô, Micaele, bom dia. Bom dia. Em relação a 2013 e 2014, vocês chegaram a fazer alguma comparação nas projeções aí? Eu não lembro de ter visto o cenário aí. Tem aí? Não, a gente só traz as projeções aqui mediante esse ano, mas o que é que você está precisando nessa, que eu não entendi o que você estava precisando especificamente? Uma comparação? Para comparar, para ver, por exemplo, a situação que a gente estava naquele momento, porque pelo que eu tenho observado e pelo histórico, a situação hidrológica hoje é pior do que 2013 e 2014, pela série histórica, pelo MLT. Ou seja, talvez o cenário futuro seja pior. Por isso que eu estou perguntando. Ô, Nilson, posso até esclarecer, até porque eu estava mexendo com esses dados esse final de semana. 2014, 2015 não foi tão drástico aqui para a bacia do Sorocaba e Médio Tietê. Ele foi pior para o Piracicaba, talvez porque a seca foi mais concentrada no sul de Minas, né? Na cabeceira do Piracicaba. Então, mas no Tietê também, André. Aqui teve também, mas a gente conseguiu manter o reservatório em condições melhores, porque as vazões afluentes não chegaram a cair tanto assim. As menores, como eu falei, são do final da década de 60. Não são de 2015, 2014. Esses dados até eu tenho. Agora, a situação agora é pior que 2015 e 2014, com certeza. A situação nossa esse ano está muito próxima dessa última grande depressão do reservatório, que foi em 69. Um pouquinho melhor só do que de 69, e tem também uma diferença, né? Em 69, a operadora da barragem, que acho que nem era a Votorantim Energia, talvez fosse a CBA já, mas eu não tenho certeza, reduziu a vazão defluente já numa situação muito pior do que a gente estaria quando a gente começou a fazer a nossa redução, né? Então eles demoraram mais para reduzir a vazão defluente. Mas também não tinha ainda a captação de Sorocaba, porque a captação de Sorocaba começou na década de 70. Logo em seguida esse período aí de depressão. Então, por isso que eu estava pedindo os dados da Votorantim Energia para tentar ver se a situação que a gente está enfrentando hoje é mais parecida com essa de 69 ou dos outros episódios de redução drástica do volume da represa. É sempre uma medida de probabilidade, então a gente precisa saber quando que aconteceu anteriormente, né? Mas essa é uma das piores
secas que a gente tem aqui na região, pelo menos desde 69, que vai dar 52 anos. Não é isso? Isso. Polga, por favor. Completando aí o que o senhor falou, professor, aqui no nosso posto pluviométrico de Indaiatuba, no ano de 2014, choveu 964,10 milímetros, né? E até o momento, considerando hoje, né, choveu 764,3 milímetros. Isso em termos de pluviometria. Agora, eu lembro ao senhor que, durante esses 50 anos, né, a ação antrópica do homem foi violenta. Nós estamos tendo queimadas absurdas, né, na região lá dos Cerrados, na região amazônica, na região do Pantanal, e isso ainda está sendo avaliado. Mas, muito provavelmente, o efeito dos próximos anos vai ser muito mais danoso do que aconteceu em 2014. Obrigado, professor. Obrigado, Polga. Inclusive, eu vi a sua sugestão de a gente fazer um GT escassez, né? Eu acho que esse GT aqui vai acabar evoluindo para isso, assim que a gente passar a crise mais emergencial, né, que a gente está passando agora. Porque provavelmente esse problema não vai encerrar o ano que vem e a gente ainda vai ter algum tempo para conseguir recuperar esse reservatório, minimamente. Professor, infelizmente, naquele estudo lá que eu fiz, as previsões aí são sombrias, né? Nós estamos no pico baixo aí da senoide, em questão de laninha, então aí o horizonte aí, pelo menos de uns 4, 5 anos. Agora, como que isso vai se comportar, a gente vai ter que avaliar muito a questão aí da ação antrópica do homem, né? Então isso a gente, por enquanto, na modelagem hidrológica, a gente não tem como avaliar. Mas pelo que a gente viu esse ano e no ano passado, é muito complicado. Então eu já aqui, pelo menos aqui no nosso SAI aqui, a gente já está pensando aí em acionar planos de contingência. E para informação do senhor em Salto, a semana passada, eles já estão no nível vermelho, já estão racionando lá. A coisa está muito séria no município de Salto, né? O pessoal de lá, inclusive, me pediu para encaminhar esse estudo que eu fiz. Eu até sugiro ao senhor que a gente faça aí uma aproximação maior aí com o município de Salto, que é o presidente do comitê, para ver como é que ele implementou esses 4 níveis de alerta. É o azul, o verde, o amarelo e o vermelho. Porque na implementação a gente tem que cumprir todo um regramento legal, né? Decretação do estado de emergência, depois decretação do estado de calamidade. Eu baixei isso do site, esse manual de como é que se faz esse regramento. Caso eu interesse, eu faço um encaminhamento para o senhor. Mas é bom a gente fazer esse acompanhamento, porque lá realmente a situação está muito séria. Obrigado. Eu quero sim, Paulo, depois passa para mim. Eu vou abrir a palavra para a Eleusa, e antes de a gente encaminhar depois da fala da Eleusa, eu vou fazer um informe sobre a reunião que tivemos com o GAEMA na sexta-feira. Por favor, Eleusa, pode falar. Viu, André? Aqui eu tenho... Eu comecei a escrever um artigo sobre Tupararanga, né, com os professores da UFSCar lá, do meu mestrado, em 21 de janeiro de 74, que a usina foi vendida para a CBA. Tá? Eu tenho esse dado aqui. Tá. Agora, na esteira do que o Olga está falando, o que eu queria pontuar era saber exatamente como o plantio de eucalipto. Nós temos um plantio de eucalipto massivo no entorno do reservatório. E segundo, constam, né, porque você tem N engenheiros florestais que defendem que o eucalipto não subtrai água, que ele não tem impacto. E o que eu demonstrei na minha dissertação de mestrado foi que aonde tinha plantado eucalipto na bacia do Gurgel, em Piedade, que é onde estão os pequenos rios formadores do Pirapora, as nascentes secaram. Então, qual o levantamento que nós temos hoje da quantidade e se isso foi estancado? Porque até o ano passado, a IUDEA estava denunciando direto o plantio de eucalipto em áreas da CBA, né,
Então, que dados que nós temos também? Porque isso vai... o POGA, eu tenho certeza que ele vai complementar. Então, que nós não temos dados, porque ficou dito por não dito, tem Eu acabei esquecendo disso, André, na reunião sexta-feira, porque a doutora Rita estava na reunião com a gente, e o procedimento que foi instalado, inquérito civil, por uma denúncia que a Pleno Cidadania encaminhou, está parado. A IUDEA já veio reclamar para mim que ela não está conseguindo ter acesso. Então, eu acho que isso daí é um dado super importante, não vai resolver o problema hoje, mas nós temos que olhar para o reservatório e não vai cair chuva significativa que vai deixar esse reservatório com 70%, 80%. Era isso, André. Tá. Eu vou passar a palavra para o Poga. Poga, por favor, você quer complementar? Professor, a doutora está coberta de razão. Inclusive, quando se formou o Estado de Israel, eles compraram muitas terras, né, em região de charco e pântano, e a solução para secar isso daí foi importar eucalipto da Austrália, né? Então, cientificamente, é comprovado que realmente o eucalipto tem essa função. Ele realmente drena, vamos falar assim, o que tiver de água por perto. Agora vai depender muito aí da extensão plantada e da localização dessa plantação de eucalipto. Mas a doutora Eleusa está coberta de razão. No entorno do reservatório, em área da CBA, que faz parte do grupo Votorantim. Com certeza, doutora, está tendo uma ação ali direta na questão da reservação, mas como avaliar o efeito disso, aí teria que fazer cálculo, né? De quanto que isso representa na área, né? Exatamente. Da área mas que existe esse efeito, existe. Beleza. Essa é uma outra questão que a gente precisa tentar definir. Eu acho que a gente pode, inclusive, solicitar para a CBA maiores informações sobre essa área plantada. Não sei se o efeito é tão grande no reservatório, mas é uma questão também que deve ser estudada, né? Esse trabalho que eu estou pegando os dados anteriores, eles estão mais relacionados com a vazão de entrada nos rios formadores, né? E eu acho que essa plantação de eucalipto, posso estar enganado, está mais aqui próximo à barragem. Mas isso não quer dizer que não tenha também alguns outros tipos de plantação que podem reduzir o volume de água nos rios formadores, né? Não sei se tem plantio de eucalipto para aquela região. Mas tem melaleuca também. Tem, e tem soja, que também é um bom consumidor de água, né? Os três impactos eucalipto, melaleuca, que melaleuca tem na bacia do Gurgel, melaleuca e a soja, que consome muita água. E o diretor de meio ambiente de Mairim está colocando aqui que não existe planejamento para preservar as nascentes. As APPs devem ser aumentadas para o cultivo dessa monocultura. Ele está acompanhando isso em Mairim também. Então, a gente precisa tentar encontrar um planejamento também, porque não é hoje. Não é só o hoje, é o amanhã, o depois, né? Sim. Então, antes de abrir a palavra novamente, ver se temos propostas. O senhor Chico Moschini gostaria de falar, por favor? Senhor Chico, Eleusa, bom dia a todos. Eleusa, aí não seria o caso de nós pedirmos a intervenção do Conselho Gestor? Bom dia. Seu Chico já teve uma apresentação que acabou virando em discussão, foi na Câmara Municipal de Mairinque, e acabou, com todo respeito, em pizza. Coisa que a IUDEA não engole até hoje, e muitos do Conselho não engolem também, e acabou em pizza, infelizmente. Mas eu acho que... Desculpa, André, me perdoe. Eu acho que a gente tem que acionar... Eu vou tentar ir para Mairinque e ver com a doutora Rita, ou pedir para o doutor Farto que levante esse procedimento que está no Ministério Público de Meio Ambiente em Mairinque. Acho que nós podemos solicitar isso via Comitê de Bacias. Eu acho que, então, boa ideia sua, doutor Farto intervir nessa situação. Obrigado. Independente, poder público. Bom, só para
da ciência a todos aqui presentes. Nós tivemos uma reunião com o Dr. Farto Neto, que é o, não sei se é coordenador do GAEMA, né? Do grupo especial do Ministério Público. Ele é o representante do GAEMA na bacia do SMT. Isso. Obrigado, Eleusa. O Dr. Farto Neto fez um apanhado das ações do GAEMA, abriu a palavra para todos. A gente discutiu um pouco a questão do reservatório. Foi perguntado a ele a questão da audiência pública. Ele falou que está complicado, porque é difícil achar agenda para todos os prefeitos, e ele queria também um espaço que permitisse fazer uma reunião mista, né? Mista, assim, parte presencial, parte à distância, e aparentemente ele não conseguiu achar um espaço para fazer isso e estava ainda em discussão. O prefeito de Biúna cobrou dos outros prefeitos presentes. O prefeito de Sorocaba acho que não estava presente, mas estava o superintendente do SAI, depois de um determinado momento, não sei se... O Ronald entrou na metade, ele nem sabia. O Ronald, mais tarde, estava presente. De qualquer forma, o prefeito de Biúna cobrou, porque naquela primeira reunião dos prefeitos, que foi chamado pelo prefeito de Sorocaba, ficou acertado que, a partir do momento que se baixasse de 20% da reservação, você teria outras medidas feitas pelas prefeituras em conjunto, e nós já estamos quase 15 dias abaixo de 20% da reservação do reservatório, né? Hoje, como vocês viram, o dado da Micaele é 19%. Então, independente das tomadas de decisão que a gente fizer aqui hoje, eu acho que cabe a gente oficializar a Prefeitura de Sorocaba, e, se não me engano, quem ficou responsável por esse grupo foi o vice-prefeito de Sorocaba, Fernando, oficializar para saber quais são as medidas que eles vão tomar a partir dos 20%, porque ficou acertado que eles tomariam medidas a partir dos 20%, por eles mesmos, né? Não foi... a gente aqui no comitê sugeriu que fossem tomadas medidas imediatas, mas eles sugeriram que fosse a partir dos 20%. Então, como a gente já chegou nos 20%, seria muito importante que eles se pronunciassem sobre quais as medidas serão tomadas a partir de agora. Conversou-se também que a necessidade do GAEMA agir de forma mais direta, para que as prefeituras não só também façam as suas ações, mas também que a gente tenha uma revisão das outorgas pelo DAE. A gente está cansando aqui de falar que o Q710 não funciona mais, que a gente está com volumes abaixo do Q710, e se você pega os dados da vazão afluente da represa que a Votorantim disponibilizou desde 1914, esses dados indicam realmente que o Q710 calculado já não é o Q710 efetuado há algum tempo. Só que todas as outorgas da bacia, tanto de captação quanto de lançamento, levam esse dado em consideração. Então, a gente precisa conversar com a superintendente do DAE sobre essa relação entre o Q710 e as outorgas, né? Se a gente está fazendo a outorga a partir de um Q710 que superestima a quantidade de água, talvez seja necessário realmente fazer uma redução. Eu não sei, depois eu vou pedir para a Eleusa me ajudar, porque é advogada, se existe algum critério dentro da legislação que dá ao DAE a responsabilidade da outorga, se tem algum item que indica a necessidade de revisão a partir da queda do volume de água ou a redução do Q710. Eu não sei se isso foi incorporado à legislação, porque
há uns anos atrás, e quando o DAE foi formado, ninguém acreditava que o Q710 ia diminuir ou que esses dados não estariam corretos, né? Mas é isso que a gente está verificando nesse momento. Eu acho que o Jode pode contribuir também, viu? Porque Sim. ele tem feito bastante levantamento. Tá? Eu não vi se o Jode estava aqui. O Jode está aqui, sim. Talvez o Jode possa... Sim, tá aqui. Jode, você sabe se existe algum desconheço, elemento na norma? Não, eu desconheço. O que eu sei é que o Comitê de Bacias pode propor estudos e tentar desenvolver uma nova diretriz, né, para a outorga. Mas isso daí teria que partir de iniciativa do comitê por causa de ser uma especificidade da nossa região. Assim como a bacia do Paranapanema emite outorga com base na vazão Q95. Então, é questão de cada comitê estudar o seu próprio caso. E aí faz uma portaria, uma normativa para o estado de São Paulo inteiro, de modo geral. Então, é algo que demanda de muito estudo e com atenção, não é simplesmente ficar pedindo para mudar que vai mudar, entendeu? Tem que estudar, debater, ver se é isso mesmo. Mas é isso, né? Jorge, deixa eu fazer uma pergunta. Mas se você der a outorga a partir do Q95, você não está sendo menos restritivo? Sim, em tese sim. Acho que o Q95 é até mais restritivo, teria mais disponibilidade hídrica, inclusive. O Q710 ele é mais restritivo. Não, mas é porque é justamente isso que a gente está discutindo, porque o Q710 ele é mais restritivo e a gente está com o Q710 menor, você dá a outorga pelo Q95, na verdade você está aumentando o consumo de água, né? Não reduzindo. Sim, em tese sim. Tese, sim. E o que a gente precisa fazer, Jorge, para institucionalizar isso dentro do comitê, ou seja, fazer esse estudo, ou o que precisa ser feito, além do que a gente já fez? Olha, eu não sei, eu desconheço. Acho que teria que ter uma contratação de alguma empresa para estudar detalhadamente todas essas questões, né? Não sei, eu posso me informar como é que foi o processo na bacia do Alto Paranapanema e dar um resultado, dou um retorno, mas eu, sinceramente, eu desconheço também. Então, se você puder, Jorge, eu sei, é você que está aqui representando a Secretaria Executiva, eu não vi se o Marcos está aqui, né? Se puder consultar a superintendência ou a diretoria do DAE para saber qual é o procedimento que a gente precisa fazer para tentar rever essa questão das outorgas na bacia. Não só por essa questão emergencial, mas pelas questões de redução do volume de água daqui para frente, né? Eleusa, por favor. Deixa eu só perguntar para o Jode. Jode, você falou na bacia do Paranapanema. Qual? O Alto ou... Qual? É o Alto Paranapanema. No Alto? No Alto eu tenho certeza. Agora eu não sei se no médio e no baixo também, mas o Alto é assim que funciona. Porque o Alto Paranapanema envolve Itapetininga. Itapetininga faz parte da região metropolitana de Sorocaba. Eu vou tentar descobrir alguma coisa também com a prefeita Simone. A Márcia Ferraro está aqui. Eu vou pedir ajuda da Márcia para a gente, através da agência metropolitana, fazer esse levantamento também, ver como é que está sendo. Porque não só os procedimentos para outorgas, eu acho que o Jode pode falar sobre isso. O que está acontecendo em alguns municípios maiores, não só, porque nós estamos muito preocupados com as questões de loteamento. Loteamento nem deve ser falado horizontal, né, porque não existe, se tem um outro conceito. Mas, assim, uma linguagem mais popular. O loteamento horizontal é o que está sendo mais questionado, mas vocês já perceberam como está pipocando os verticais, os prédios? Então, assim, eu já coloquei isso um dia, você entra pela Avenida São Paulo,
é muito prédio. Você vai para Votorantim, você vai nas cidades um pouco maiores, está crescendo com uma certa velocidade. As construtoras, as incorporadoras compram várias casas, terrenos, demolem, e ali já sai um espigão. E isso está pipocando mesmo, certo? Só que esse imóvel, ele não vai captar água do reservatório, nada. Ele vai pedir para o SAI. O Regis está aqui. O Rodolfo havia me pedido os contatos do Ciesp, porque eles queriam conversar com as indústrias. Eu também gostaria de saber se eles têm um levantamento da quantidade, porque hoje esses imóveis, eles têm hidrômetros separados. Os mais antigos eram hidrômetros únicos, que aí o custo era rateado com todos os condomínios, em todo o condomínio. Mas como é que está esses empreendimentos? Nós já pontuamos isso, acho que até a Denise tinha pontuado essa questão. Continua saindo os prédios, continuam saindo. E eles vão pedir água para quem? Para o SAI de Sorocaba, para Águas de Votorantim. Então, tá assim, para sanear. Mairink não, né? Mas São Roque, não sei, vai pedir água para a Sabesp. E como é que está isso? Existe um levantamento? Regis, eu gostaria de saber aqui em Sorocaba se nós temos esse levantamento. Eu sei que a Joyce, da Saneaco de Mairink, está, mas Mairink, eu estou todo final de semana lá, eu sei que não tem nada. Denise, já foi uma postura da Denise lá atrás, né? Como que está isso? Obrigada, André, obrigada, Reginaldo, né? Obrigado, beleza. Reginaldo, bom dia. Falar, e daí aproveita para nos atualizar sobre a questão da qualidade do Rio Sorocaba lá na captação do Vitória Regia, por favor. Isso. Eleusa, sim, o Rodolfo está à frente disso aí, infelizmente agora ele saiu de férias essa semana, mas ele já fez várias reuniões com o Ciesp, Fiesp, com os condomínios, identificando os condomínios, fazendo todo esse trabalho de conscientização. As empresas até fazem isso, né, através da orientação que foi dada para eles, né? Algumas empresas, alguns preferiram eles fazer, outras... Os novos também. Não entendi. Novos, se vocês estão recebendo pedidos novos e novos prédios. Isso eu não tenho essa informação de imediato para você, tá? O que eu posso dizer é em relação do que está sendo feito dos condomínios já implantados aqui, né? O Rodolfo está em contato com todos com todos não, né? Gradualmente aí com os coordenadores dos condomínios, né? É um trabalho que está sendo bastante interessante, tá? A gente está conseguindo angariar bastante pessoas ali, os síndicos, né? Estão em contato. O Rodolfo já fez várias reuniões e estamos andando bastante concreto com essa situação, certo? Eu acho que tá bastante importante isso, junto com a Fiesp, o Ciesp, inclusive, né? Com essas reuniões para esses esclarecimentos, né? Deixar claro bem qual é a situação, né? Então a gente está trabalhando nesse sentido com certeza. Em relação à qualidade do rio lá ali, está cada vez pior para a gente. Como eu falei, o oxigênio abaixou, nós continuamos tendo problema o Pirajibu agora está vindo praticamente sem diluição, né, do rio Sorocaba. Estou tratando praticamente o rio Pirajibu, né? A gente sabe que o Rio Pirajibu tem influência muito ainda de esgoto, né, de outras cidades ali, esgoto difuso. Está cada vez mais difícil. Tivemos até que paralisar a ETA novamente em função de qualidade esses dias, né? Então tá bem complicado. A gente tá gastando bastante produto, tá bem... ele potencializou o problema do Pirajibu, né? Dessas últimas semanas aqui foi bem complicado. Desculpa, estava com o microfone fechado. Obrigado, Reginaldo, pela atualização. Denise, se levantou a mão, pode falar. Está fechado o seu microfone, Denise. Deu?
Tá ouvindo? Agora sim, agora dá para ouvir. Ah, não, obrigado pela lembrança da Eleusa aí. Só fazer uma observação. Eu acho os empreendimentos, assim, estão sendo, sim, novos empreendimentos sendo aprovados. Tem, inclusive, alguns empreendimentos, eu não vou lembrar agora, que a gente tinha... tem 2 CIVTAs, né, que é o caso mais singular, né, pela abrangência, e foi, acho que ano passado mesmo, ele foi aprovado depois de muita manifestação contrária. Assim, por que eu estou colocando isso? Inclusive, assim, o próprio SAI deu parecer favorável, então, assim, que vai ter água, assim, é muito complicada essa esfera política. A gente está lutando por cada gota d'água e estão pipocando novos empreendimentos, assim, que nem só vai agravar, né, na situação hoje. André, uma dúvida em relação a essa questão dos prefeitos. Então, assim, a gente precisa, de algum jeito, envolver o executivo dos municípios. Assim, eu sei que está sendo feitas tentativas e tudo, eu sei que o comitê não tem esse poder, né, ele só pode estar recomendando, mas, de alguma forma, a gente tem que estar deixando isso muito claro, até para depois, assim, dizer que, assim, não vir ninguém dos municípios dizer que não estava sabendo que a situação era tão grave como essa, né? O que eu estou pensando, se não tem como a gente solicitar que cada município designe algum técnico para poder fazer parte desse comitê de crise. Me preocupa, assim, quando, que nem na audiência pública, não tem local, sabendo que a Câmara de Sorocaba já se colocou à disposição. Ou então, que os prefeitos decidiram tomar atitudes depois de atingir os 20%, mas isso já faz, acho que 15 dias, né? Mais um pouco. Mais um pouco. Então, a minha proposta, assim, é fazer se tem como estar solicitando, que façam parte, para não dizer que não está sabendo da gravidade. E como que não tem agenda, assim, o que você vai fazer nos municípios sem água? Né? Se tem agenda para estar aprovando projeto de lei, se tem agenda para estar fazendo qualquer tipo de distribuição de cesta básica, se tem agenda... Prefeito de Sorocaba, eu sei que teve em distribuição de cesta básica, por exemplo, que é ótimo, importante, mas, assim, como que não tem agenda para uma situação grave dessa que a gente está passando? Então, se algum jeito... o seu Chico está pedindo, mas só assim, se a gente tem como marcar uma reunião, que seja audiência, seja, assim, convidar dos municípios, convidar presidente de Câmara, eu não sei se tem como convidar o Ministério Público, fazer o convite e a reunião acontecer independente e depois que cada um se adequa ao que foi, para poder se inteirar do que foi discutido, eu não sei, de alguma forma, assim, eu sei que se a adesão não pode não ser grande, mas sair dessa situação que a gente está, assim, só avisando, assim, a gente está avisando, está pedindo audiência pública, mas não está, assim, talvez jogando na cara, olha, a água vai acabar. O que acontece? Né? Eu não sei, é uma proposta, são 2 propostas, na verdade, a gente dá um jeito de marcar essa audiência, isso já foi colocado aqui, correndo o risco de não ter adesão, mas deixar muito claro o convite, a seriedade, que isso tem que acontecer e que, assim, a agenda tem que encaixar alguém. Se não vai o prefeito, vai o vice, vai assim, né, cada município tem um representante. E a segunda coisa é a participação nesse comitê de crise. Sei lá. Obrigado, Denise. Na verdade, a sua angústia é a minha também, apesar de que a gente tem no GT de crise representantes de todos os municípios. O comitê, na teoria, tem todos os prefeitos. Eu não sei se é falta de conhecimento do problema já, porque a gente, depois de tantos meses falando disso, nós estamos desde agosto nessa luta aqui, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 5 meses, já não tem mais que falar que é desconhecimento. Mas eu também estou meio esperando propostas para a gente trazer. Uma das propostas é justamente fazer essa audiência pública independente de outros atores, né? Talvez seja a opção mais adequada. Porque a reunião com o GAEMA também não ficou acertado que haveria ou não a audiência pública recentemente, né? O senhor Chico Moschini pediu a palavra e a Ildeia, mas a Ildeia pediu primeiro, senhor Chico. Vou passar para a Ildeia, depois eu passo para o senhor, depois a Rosa. Não tem problema, que é isso.
Ideia, por favor, pode falar. Bom dia a todos e a todas. Então, eu concordo plenamente. Esse grupo de crise tem toda a autoridade para chamar uma audiência pública. Porque se a gente, e aí me reportando um pouco o que a Denise falou, pedir para os prefeitos indicarem técnicos, o problema, Denise, político, é que às vezes eles mandam um técnico que vai chegar e falar assim, olha, não posso falar nada, eu tenho que voltar lá na prefeitura para perguntar para o prefeito. Então, a gente vai, na verdade, quebrar o galho de alguns que não queiram se colocar. Depois de todos esses meses se reunindo, todos esses técnicos e nós da sociedade civil, temos aí condições de uma audiência poder mostrar o tamanho do problema. E eu penso que se esse grupo de crise marcar uma audiência para esses próximos 15 dias, né, para a gente evitar depois esperar o Natal, Ano Novo, Carnaval, quando tudo vai estar mais grave, eu penso que daí a imprensa ela vai dar eco para isso, porque a gente já tem visto em vários blogs, aqui na minha cidade a rádio tem falado todo dia quase dessa questão da crise, e os políticos, eu penso que não estão querendo colocar a mão nisso. A Câmara de Mairim, que não tem mais Comissão de Meio Ambiente, que é onde a gente se reportava, não tem mais Câmara de Meio Ambiente, ela está fechada praticamente já por conta do recesso, só para votações de urgência, que é quando o prefeito pede. Então, na prefeitura eu fui, não consegui nem saber a data da reunião do meio ambiente, do CONDEMA. O presidente do CONDEMA, eu não consigo achar também. Então, está difícil. Eu penso assim, eu dou total apoio, e aqui enquanto sociedade civil, a gente vai divulgar essa audiência, se ela acontecer, mas eu penso que todo esse material levantado, toda essa dificuldade, todos esses problemas, é numa audiência que vai ser colocado. E se marcar a data, eu tenho certeza que a imprensa vem junto. E daí os prefeitos não vão deixar de aparecer, pelo menos a maioria. E as concessionárias e a própria agência reguladora, que eu já falei. Para mim, a agência reguladora é quase que uma coisa do outro planeta. Porque aqui em Mairim, que é a Arcesp, é só na hora de fazer a conta da tarifa para dizer se está certo ou errada. Do contrário, nada. Então, eu dou tal apoio para essa audiência, se vocês vierem a marcar. Obrigado, Ideia. Seu Chico, depois a Rosângela. Rapidamente. É até estranho, mas parece que hoje está além da 15ª reunião, o Chico Mosquito não tem participado de todas porque tem encavalado compromissos. É muito estranho não uma participação mais efetiva dos senhores prefeitos. Como ele manda um técnico, depois o técnico não resolve nada, tem que falar com o prefeito, passa o tempo, você acerta com um, não acerta com o outro. Eu digo para vocês, para a população é até uma situação triste essa omissão de suas autoridades máximas, porque seriam os primeiros a liderarem essa campanha. Nós vemos aí quase só a sociedade civil do Sorocaba Médio Tietê, algumas grandes lideranças que compõem essa equipe de estudos. Mas, você vê, prefeito não se envolvem. Então, não sei se por quê, qual é o motivo disso. Mas é preciso que haja, desculpe eu falar, maior responsabilidade das autoridades municipais na defesa de seus direitos, na defesa do cidadão ter água em casa. Muito obrigado. Obrigado, seu Chico. Agora a Rosângela, por favor, depois do Charles. Bom dia a todos. André, foi levantado durante as reuniões do grupo a questão do flúor pelo site de Sorocaba. Como a gente já tem uma
direção, né? A CETESB tem uma direção das ações que vão ser realizadas para avaliar o vínculo que existe entre o flúor, quando ele aparece, e a fonte principal. A CETESB não tem uma posição final, estão sendo feitos levantamentos e análises na região ali próximo de alumínio, próximo do posto rodoviário, no rio, como chama? Córrego dos Bugres, né? Também, além de alguns pontos do Pirajibu, dos sedimentos, para que possa criar algum vínculo e direcionar para a origem desse aumento do teor de flúor. Então, não tem uma solução, mas as ações estão sendo feitas para poder se chegar a uma conclusão. O segundo ponto, não sei como que será encaminhado, quais são as ações que serão encaminhadas pelo grupo. O SAI de Sorocaba pontuou que, como eles fazem um OD por titulação, estavam com problema de produto. Chegou-se a perguntar aqui no laboratório se havia possibilidade. O Reginaldo verificará a quantidade desse material que precisa dos produtos químicos, né, que precisam para fazer as análises, e verificar se a CETESB, nesse período, pode... Porque nem todos os laboratórios da CETESB têm, porque a CETESB hoje trabalha bastante com o eletrodo. Mas aqui pode ser que tenha uma quantidade e será cedida ao SAI. Outro ponto que o Reginaldo colocou, a Sabesp, na última reunião, falou sobre a piora da qualidade em alguns pontos lá, e já estava perto de Laranjal, e já se estava consumindo mais produtos, né? Estavam se consumindo mais produtos. No Pirajibu, devido à situação do Pirajibu, o Reginaldo contou a mesma situação que está acontecendo na captação do Vitória Régia. E nós temos daqui mais ou menos um ano é a previsão para que a ETE do Pirajibu possam ser corrigidas as questões de estruturas. Então, o cenário de qualidade do Pirajibu, dependendo da ETE, né, de Itu, esse período será para mais de um ano. Então, agora a questão da quantidade, né? Foi colocado esse procedimento da outorga, que eu não sei quanto tempo isso precisa saber quanto esse procedimento, que para ele ser todinho realizado, quanto tempo se precisa. Também tem a questão que não foi, que a gente está levando, que é a questão da redução da captação da Votorantim Cimentos. Eu gostaria de saber como que andou isso, e, de novo, colocar na pauta a questão das cavas, porque se nós estamos caminhando, a gente só está vendo a redução da vazão de defluência, mas a gente tem água em algum lugar. Para não deixar a população sem água, ainda tem as cavas. Que mais? E a sensibilização da audiência pública. Então, só gostaria de ressaltar o pedido para que, como está essa redução que foi proposta pela própria Votorantim Cimentos, e, de novo, que se volte para a pauta a questão do recalque de água das cavas devido à situação que a gente se encontra. Obrigada. Obrigado, Rosângela. Agora é Charles, Alessandro e depois o Jorge. Charles, por favor. Bom dia a todos. Eu vou me apresentar novamente, já participei algumas vezes com vocês aí, mas tenho um mês mais ou menos, eu assumi aqui a diretoria de água do SAI de Sorocaba. Porém, o Rodolfo permanece, né, no grupo aqui com vocês, permanece no comitê. O
como ele já estava inteirado já com vocês, então é pertinente que ele continue, né, nos trabalhos e vem fazendo muito bem feito. Eu queria só tentar responder a Eleusa, como na parte operacional aqui de água, né, do SAI, referente à aprovação aí de novos empreendimentos, né? A gente sabe que tem muitos e são grandes. A gente tem a diretoria de planejamento aqui, eles recebem essas solicitações de diretrizes, né? Quando tem um projeto aprovado, eles vêm e solicitam a aprovação do SAI quanto ao abastecimento. Então, a gente analisa, sim, a gente aprova, lógico, porque está dentro do plano diretor do SAI, e o sistema do SAI comporta, analisado isso, né, ele comporta esse empreendimento. A gente sabe, lógico, da crise, e não tem como fugir dela, a gente faz esse controle, porém, a aprovação desse empreendimento, ela é mais baseada no sistema, né, no tamanho do sistema do SAI. Então, a partir desse momento, desse dimensionamento, a gente aprova, sim, o empreendimento, porque a gente tem essa possibilidade de abastecer. Então, né, de forma nenhuma a gente vai negar isso, desde que esteja tudo dentro do que a gente consegue, né? Então, isso é analisado, sim. A gente sabe que tem bastante, né, e cada vez mais crescendo a cidade, mas é lógico que chegar num momento que tenha que restringir o uso, isso será para todos. Então, esses empreendimentos também estão, né, elencados nesse pessoal. Era mais isso que eu queria responder a Eleusa, que é analisado, sim, e a gente faz essa aprovação de forma consciente e dentro do que o sistema permite. Tá ok? Eu estou respondendo rapidamente aqui, que eu tenho uma outra reunião, já estou até atrasado 5 minutos aqui, eu vou ter que sair dessa para participar da outra, tá ok? Obrigado aí pela atenção de todos e parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo nesse tempo que eu já estou participando com vocês, eu tenho notado. Muito obrigado. Obrigado, Charles. Agora o Jode. Por favor, Jode. Oi, pessoal, bom dia. Eu só gostaria de fazer uma fala em cima mais do que a Rosângela acabou de comentar, com relação principalmente à qualidade da água. Nós precisamos levar em consideração também que nós temos 2 concessionárias que fazem, né, lançamentos com volume, com vazão alta, né, a montante da captação do SAI. E curiosamente, eu não sei, assim, o próprio SAI, né, a estação S1 deles, tem uma vazão outorgada altíssima, de 700 litros por segundo. E acho que vale a pena aqui, não sei se a CETESB tem alguma fiscalização recente com base dessa estação de tratamento de esgoto com relação aos parâmetros do efluente lançado para nos trazer. Porque a gente teve uma denúncia recente, né, André, de que essa estação de tratamento não estaria trabalhando de acordo, né? Não sei como é que foi feito, se eu, como comitê, encaminhei isso para a CETESB, mas não tive retorno se houve essa fiscalização, porque é importante que as estações também estejam funcionando e tratando os efluentes conforme a legislação determina, né? Isso seria algo muito positivo lá no trecho do Rio Sorocaba, logo a jusante da estação S1. Então, assim, também aumentar a vazão de efluente da represa para tratar esgoto, para diluir esgoto que estiver eventualmente sendo maltratado, também é meio difícil para nós, né? Eu acho que só fazer essa ponderação aí nesse sentido de se os esgotos estão sendo tratados de acordo com a legislação. A Rosângela, por favor. O microfone está com mau contato. Agora melhorou. Melhorou, André? Melhorou. Só para... Como é de conhecimento,
o laboratório faz, nas estações do laboratório de Sorocaba, faz pontos de montante e ajusantes nas ETEs. Em 2020 e 2021, isso foi reduzido, porém, existe o próprio gerenciamento dos SAIs, né? Das operadoras, né? E para que possa gerar o ICTEM. E o ICTEM de Sorocaba, já por meio... existe um ofício que vai da presidente da CETESB solicitando os dados, embora o SAI de Sorocaba, a qualquer momento, ele responde à Agência Ambiental de Sorocaba caso haja algum parâmetro desconforme. O SAI de Sorocaba não tem as ETEs não têm apresentado essa desconformidade. Houve, em Votorantim também não. Quando o Votorantim talvez pudesse ter, foi pontual, foi porque eles estavam fazendo uma reforma de aeradores, acho que tem alguém da Votorantim aqui, eles avisaram a agência ambiental. Então, respondendo ao Jode, eu não me lembro, o Jode citou um ofício ou alguma solicitação que tenha sido feita e não respondida. Desculpe, eu só me lembro de um item que realmente não foi respondido, que é verificar nos processos de licenciamento qual era a vazão que foi considerada para diluição. Isso não foi respondido ainda, e eu tinha pedido um prazo, eu acabei saindo de férias de novo e não tive acesso aos processos, porque não houve tempo hábil para recuperar o processo, que são processos físicos. Que mais? Então pedi ao Jode qual é a informação que está faltando, porque eu não tenho ciência se for essa, realmente está faltando. Se não for essa, gostaria de saber qual é e qual o ofício que não foi respondido, por favor. Então, quanto à questão de qualidade do SAI de Sorocaba, não tenho nesta agência ambiental apontado que tenha alguma desconformidade em algum momento. E o SAI de Sorocaba enviou os dados para o cálculo do ICTEM. Outro ponto, o InfoAguas é um sistema de qualidade que ele vai ser ampliado e foi pedido ao GRE que ele seja unificado com SIBH para que a gente tenha um sistema de quantidade e qualidade. Ele tem os dados e o Xavier, que ele é responsável pelo projeto do InfoAguas, ele se dispôs, André, se você concordar, que ele possa também fazer uma apresentação na Câmara Técnica de Planejamento, por ser mais aberta, e todo esse grupo estaria, claro, né? Você mesmo ampliará o convite a esse grupo. Então, acho que é isso. Tem mais alguma dúvida quanto a essa parte de qualidade, que daí, se eu não souber responder, eu pergunto para quem possa me ajudar. Vamos mandar já as inscrições e depois eu peço para o Jode atualizar sobre quais são as denúncias. Acho que o GRE pode apresentar assim na CETEPLAG. Acho que seria interessantíssimo a gente fazer essa discussão o mais rápido possível, talvez já na próxima reunião da CETEPLAG. Tá, Rosângela? Lohane, depois Obrigada, o Reginaldo. Lohane, por favor. Oi, bom dia a todos. Rosângela, respondendo, sim, a gente teve reparo de 2 reatores, né, da ETEG Guimarães, foi acompanhado de forma diária pela concessionária, e nós não tivemos uma piora na qualidade. A gente manteve atendendo tanto a questão da concentração abaixo de 60 mg por litro de DBO e tanto a eficiência acima de 80% dessa estação, porque ela opera em três módulos individuais. Então, quando a gente parou
a estação performou com os dois, com a divisão de vazão. Tanto que a gente seguiu isso e até comunicou a CETESB. Agora, para título de curiosidade, eu relatei isso para a doutora Eleusa na reunião da CETESAM, na semana passada, professor, que eu tinha uma curiosidade de saber da questão dos valores de concentração de DBO ao longo do Rio Sorocaba e também o perfil de oxigênio dissolvido. Realizamos na sexta-feira 19 coletas, tá? Conseguimos ir até um ponto ajusante até da S1, não, ETS 51, que fica perto da Avenida Ulisses Guimarães, que é uma ponte que tem ali a jusante. Onde a gente conseguiu observar, a gente tem ali perto do Habib's, da ponte do Bombeiro. Então, estou pegando uma referência. Ali eu tenho um aumento da concentração de DQO e uma redução expressiva do oxigênio. Então, tenho 2 pontos ali que deu 2,63 e 2,58. Depois, novamente, a gente tem a DQO, ela abaixa e o oxigênio sobe, fica aí na casa de 3,80, tá? Depois eu vou enviar isso planilhado para você e também vou tentar colocar no Google Earth os pontos corretos. Como a gente fez isso, levou o dia inteiro de sexta-feira, eu não consegui ter isso totalmente finalizado agora na segunda-feira, tá? Então, o último ponto, a jusante, que foi dessa ponte que a gente coletou, a DQO está na faixa de 36, enquanto que a máxima que a gente pegou, que foi perto do Bombeiro, 71 miligramas por litro. Então, ele tem um decaimento. Por que desse meu interesse? Porque, igual o Jorge falou, nós, né, temos ali uma ETE, e quando eu pego a jusante, eu estava relatando que é um dos pontos de monitoramento diário, eu não tenho alteração. Então, eu queria entender como que isso, ao longo do Rio Sorocaba, estava se comportando, entendeu? Porque se eu pego hoje dos monitoramentos que eu estou realizando, para mim não estavam sendo expressivos. Então, a gente, na sexta-feira, como eu já tinha falado para a doutora Eleusa, a gente pegou e foi fazendo esse monitoramento para saber, né, como que está aí, ao longo ainda do ponto de jusante, a qualidade do Rio Sorocaba. Obrigado, Lohane. Agora, o Reginaldo tinha levantado a mão. Reginaldo, por favor. Isso, André. Bom, só para completar, a gente faz o monitoramento, né, o automonitoramento, além da entrada e da saída de cada ET, a montante e a jusante dos lançamentos, né? Nós fazemos daqui em laboratório próprio, né? Mas também fazemos em laboratório acreditado, que é contratado, né? Que a gente faz uma análise completa, periodicamente, né? Algumas vezes por ano, para fazer esse monitoramento. Além disso, também a gente também é monitorado pela Ares PCJ, né? Que no caso é a agência reguladora, né, também emitindo laudos e tal. É óbvio que em alguns períodos há uma variação na qualidade, mas eu afirmo que a saída nunca chega, ou raramente chega acima dos 60 miligramas por litro, né? Quer dizer, a estação pode perder um pouco de eficiência em alguns momentos, mas ela mantém ainda, né, a sua característica de exigência, né? E outra coisa também, no Rio, eu tenho falado, às vezes ocorrem eventos, né? A gente recentemente tivemos problemas aí de elevatórias, né? Isso eventualmente acontece, né? De entupimento, de transbordo de rede. Provavelmente o que a Águas de Votorantim esteja falando é alguma coisa talvez relacionada a isso, né? Que pode ocorrer algumas vezes, né? Mas as estações, apesar de a gente saber que elas tem suas variações na sua eficiência, mas
Isso também sempre a concentração de efluente é abaixo dos 60 miligramas. Então, quer dizer, é uma condição que a gente sempre consegue relatar aí, tá bom? Regis, eu creio que o ponto que eu falei ali do bombeiro é questão de fluxo mesmo, viu? Que a gente notou. Então, ali você tem um fluxo menor, então você tá realmente ali concentrando, né? A qualidade do rio nesse trecho ficou inferior. Depois, novamente, a DQO cai e o OD sobe. Lohane, só para complementar essa informação, a gente já recebeu denúncia de odor, de cheiro ruim, bem nesse ponto aí, próximo ao bombeiro ali na Marginal. Deve ser por causa desse remanso aí que você tá falando, né? Eu acho que pode ser isso que esteja causando esse aumento de DBO e esse remanso. Eu não sei se o Jorge quer fazer o esclarecimento do dado, mas a gente precisa encaminhar essa discussão. Nós estamos discutindo os vários problemas que o Rio Sorocaba tem nesse momento, e tem vários, né, infelizmente, mas a nossa situação atual é a questão da quantidade de água. Na semana passada, eu mesmo coloquei a possibilidade de uma nova redução na defluência do reservatório. Só que isso traz um problema sério de prejuízo à qualidade de água e o próprio volume de água da calha do Rio Sorocaba. A gente tentou viabilizar aquela retirada de água das calhas da Votorantim Cimentos, porém, os técnicos que foram fazer visita ao local acharam que é muito complicado fazer essa retirada de água da calha, porque a calha está muito profunda. Haveria uma possibilidade de aumentar a saída da bomba, que a própria Votorantim Cimento já faz a retirada de água da calha, mas isso precisaria comprar um mangote de entrada, de saída, não lembro para onde que é seu mangote, para aumentar o volume de água retirado. Eu sei que o Rodolfo procurou o valor disso, ele até colocou no grupo, mas eu também não sei como viabilizar isso, né, porque aí entra uma questão de dinheiro, recurso, e eu não sei exatamente como fazer isso nesse momento. O comitê, como vocês sabem, eles têm financiamento, mas esse financiamento não é automático, né? E qualquer projeto que a gente for entrar agora vai demorar pelo menos um ano para ter recursos liberados. Bom, eu acabo lendo o chat e não devia estar lendo ao mesmo tempo, senão eu não consigo falar. A Rosângela pediu a palavra mais uma vez, eu vou passar a palavra para a Rosângela, mas gostaria de ouvi-lo sobre alternativas do que a gente faz daqui por diante. Se a gente mantém essa vazão defluente do jeito que está, se reduz, e eu gostaria de deixar todo mundo ciente que aquele gráfico que a Micaele mostrou no começo, ela falou que a gente não chega no mínimo, mantendo-se os 30% de vazão afluente abaixo do MLT. E temos que lembrá-los que neste momento nós estamos com 12%. Pode ser que aumente até o fim do mês? Pode ser que aumente até o fim do mês. É possível até que aumenta, porque provavelmente teremos chuvas até o fim do mês, mas não é certeza que a gente vai ficar nessa proporção de MLT. A redução da vazão defluente vai levar o rio bem abaixo da Q710. Então, independente das estações de tratamento de esgoto estarem ou não funcionando corretamente, esse efluente vai ser menos diluído, né? Na hora que você faz o licenciamento e até a
a definição da estação de tratamento de esgoto, você considera um volume de água do rio receptor para que faça a diluição. Isso é normal. Então, se você baixa o volume de água do rio, aquela diluição esperada já não vai acontecer mais. Então, obrigatoriamente, você vai ter uma redução da qualidade de água do rio, independente se as estações estão funcionando bem ou mal. Mesmo que elas estejam funcionando excelentemente bem, com uma redução de mais de 80%, que é o que prega a lei, mas acima de 90%, como são as estações de Sorocaba, ela ainda vai ter problema de diluição, porque o rio vai ter menos água na sua calha. É basicamente isso. A Rosângela pediu a palavra, depois do Roberto Polga. Eu vi que a Viviane já colocou a proposta de redução da vazão defluente, depois a gente volta nisso. Por favor, Rosângela. André, quando foi colocado a questão da cava, na verdade, o que se tem lá, o problema é do aporte financeiro, né? Mas numa situação de abastecimento, se não tem outra água, né? Porque o problema de engenharia não teria. Foi posto, inclusive, no grupo, que a técnica estaria contemplada, estaria viabilizada. O problema é o recurso financeiro, o aporte financeiro para colocar isso. Mas muito bem pontuado pelo Polga, quando eu falei das cavas, o Polga colocou, mas a gente está indo só na questão da oferta, né? Então, tem a questão da sensibilização da redução, que também é outro ponto que acho que precisaria ser levado em paralelo, só para deixar pontuado de novo que existe esse grupo, existe a proposta de redução de vazão defluente. Agora não é nem questão de qualidade no Sorocaba, agora é questão de abastecimento público. Então, a jusante, até quando terá água com a redução da vazão defluente? E nós sabemos que tem água nas cavas. Então, se a população não vai ficar sem água e não tem essa redução de oferta, então tem água nas cavas. Então, é só isso que gostaria de registrar de novo. Desculpe, André, a questão da Votorantim Cimentos, eu não sei se eu fui responder aqui no chat e me perdi. Existe, já foi feita? Qual que é a situação da redução da captação que foi proposta pela Votorantim, por favor? Muito obrigada. Eu não sei se a Votorantim Cimentos nos respondeu. Talvez a Secretaria Executiva possa nos explicar. Acho que na outra reunião a gente pediu para entrar em contato com eles para saber se eles já tinham reduzido a captação, que era a proposta deles mesmos. Eu não sei se isso foi feito e se eles nos responderam. Depois eu peço para a Secretaria Executiva nos atualizar. Polga, por favor. Bom, professor, eu vou apenas reiterar o que eu escrevi no chat. Eu acho que a gente precisa trabalhar na redução de demanda urgentemente, né? Solicitar que as prefeituras atualizem os seus planos de contingência, porque só fazer a gestão como nós estamos fazendo aí na oferta, eu acho que a gente já atingiu um limite. Não vejo mais como que a gente pode continuar a trabalhar na redução aí de oferta, né? Pelo que eu escutei aí dos colegas aí do saneamento, a situação já está muito difícil para eles trabalharem. Eu sei que tem problemas aí nas concessionárias com isso, eu também sei da questão do faturamento das empresas, né? Mas eu acho que a gente tem que trabalhar muito agora para tentar manter o nível do reservatório, né? Essas chuvas serviriam para a gente reforçar o abastecimento, para a gente chegar no período seco com o mínimo, né? Para poder ultrapassar o período seco. Então, isso me preocupa muito. Eu acho que a gente já devia começar a pensar nesse planejamento. Obrigado, professor. Obrigado, Paulo. A Viviane vai ter que sair, mas Viviane, tudo bem, a sua proposta de redução de vazão já está na mesa, e o doutor Farto ficou de falar com os prefeitos para a gente ser chamado nessa reunião dos prefeitos. O problema é que não foi chamada uma nova reunião entre os prefeitos. Acho que o prefeito de Biúna também ficou de
de pressionar para que essa reunião saísse. Tá? Mas eu vou entrar em contato com o Dr. Farto de qualquer forma, para falar com ele da nossa audiência pública, que se ele está com dificuldade de agenda, a gente vai marcar independente dele. Tá? Não tem mais ninguém inscrito, pelo menos na minha timeline aqui, e tem uma proposta da Viviane de redução de 2,25 para 2 metros cúbicos na saída do reservatório. Seria a nossa 7ª redução, se eu não me engano. Gostaria de ouvir os órgãos de controle, que são CETESB e DAE, porque, afinal de contas, eles são os responsáveis, tanto o DAE pela quantidade e a Rosângela pela qualidade. A Rosângela não, né? O CETESB pela qualidade. E a gente saber que essa redução vai afetar as duas situações, né? Tanto vai reduzir a quantidade na calha do Rio Sorocaba, para as outras captações, como vai alterar a qualidade do rio na calha do Sorocaba, independente do valor que vai manter o reservatório. Jorge, eu não acompanhei todas as suas falas aqui no chat, se você puder me esclarecer o que você colocou ali. Vazão média fluente, vazão média defluente. Não, eu só coloquei que eu entendi os argumentos da Rosângela, só estava na dúvida mesmo, porque ela esclareceu. E só coloquei no chat aqui a quantidade que nós temos hoje, né? De acordo com a Votorantim Votorantim Energia, a vazão média fluente está em 2,5, nós temos uma vazão defluente de 2,25 e a captação que sai de 1,9, né? Então, estamos com déficit de 1,65 metros cúbicos por segundo. Ah, tá. Entendi. Agora só para deixar para todo mundo olhar os números aqui. Tá bom. Obrigado, Jorge. Jorge, não sei se você está aqui como representante do DAE também, ou só como secretaria executiva, mas eu gostaria de ouvir a posição do DAE sobre essa nova redução. Sim, não, eu estou como representante do DAE e, assim, do nosso ponto de vista, apesar de já estar numa vazão menor do que a Q710, nós entendemos que seria necessária essa redução para pelo menos uns 2 metros cúbicos por segundo e nós acompanharmos essa criticidade daí que vai gerar a parte de qualidade. Porque temos muitos outros cursos d'água que não está ocorrendo a vazão que é 710 também, e assim, ninguém menciona preocupação, vamos dizer assim, com a parte também de qualidade. É uma questão da natureza que está ocorrendo, a vazão está pequena mesmo e não tem muito para onde correr, como você mesmo já apontou várias vezes, né? Nós temos um grande problema no Rio Pirapora, aqui entre Piedade, Salto de Pirapora e Araçaiaba da Serra, que eu estive fiscalizando semana passada, você atravessa o rio. Dá para passar de uma margem para outra por dentro do leito dele, não tem água em lugar nenhum. Então, eu acho que enquanto esse déficit hídrico no reservatório estiver alto, 1,65, 2 metros cúbicos por segundo, não tem outra opção a não ser reduzir mais um pouco essa vazão defluente. Tá? Obrigado, Jorge. CETESB, a Rosângela está aqui, eu não sei se ela também está representando a CETESB ou só se ela pode falar sobre a questão da qualidade na calha do Sorocaba. André, já foi consultada a diretoria de qualidade, foi informado que poderia haver uma proposta de redução. O pedido da CETESB que se informem os resultados, como estão sendo informados pelas operadoras, para a gente poder acompanhar a qualidade. Não tem, como disse o Jorge, não tem muito o que fazer. Alguém mais gostaria de falar? A Lohane levantou a mão. Lohane, por favor. E o Nilson Professor, também. Eu queria salientar até o que o Reginaldo do SAI na outra reunião falou. Nós estamos chegando agora
em datas, né, que a gente acaba tendo um recesso, então de ver a questão da frequência do monitoramento. Nós não vamos conseguir manter de forma diária, mesmo a gente fazendo escala de equipes de trabalho. Tá. Lohane, você tem as datas onde você vai ter essa dificuldade, assim, a partir de quando até quando? Ó, a partir da Você semana... falou também. Desculpa, Eu pode não terminar. Tá. O nosso não é questão de reagente, tá? A gente sempre mantém aí um estoque, e se precisar também, né? A gente pode estar aí emprestando também pro Reginaldo, não tem problema. É questão mesmo de escala de trabalho. Então, eu vou ter uma dificuldade agora entrando da semana do dia 20 até a primeira semana de janeiro, tá? Porque eu pego aqui Natal e Réveillon. Então, acaba que eu reduzo a questão de recesso com a minha equipe, então não tenho como trabalhar em escala como eu venho fazendo, né? Que a gente está trabalhando de escala de sexta até domingo, para não parar o monitoramento. Então, só nesse período que aí eu chamo atenção, tá? Ok. O Reginaldo também pediu essa redução de periodicidade de análise. Reginaldo, é o mesmo período da Lohane ou é um período diferente? Oi, André. Não, ó, no momento eu não estou tendo problema com o reagente ainda. Eu diminuí isso para conseguir ir num prazo mais longo. A partir desta semana já de hoje, da dia 13, eu já estou com problema de funcionários. Então é uma questão de logística aí de poder, né, atender, porque devido a essas épocas de férias e tal, a gente ainda tem alguns afastamentos, né? Então, para mim já essa semana já estaria complicado. A semana passada a gente já conseguiu, mas a partir dessa semana eu já expus que é realmente agora em função de funcionário. Questão de reagente, eu estou otimizando meus reagentes, por isso que eu pedi para espaçar, que aí eu consigo, pelo menos, até a minha licitação ficar pronta. E a partir de agora não é só reagente, entendeu? O reagente eu teria até para, né, chegar na licitação. O problema também é a parte física, né? A parte humana. Porque se a gente for fazer uma súmula, a gente já deixa claro a possibilidade de furar dias, né? Ou seja, de não manter a periodicidade por causa das questões de escala de pessoal. Isso já tem que ficar claro lá para evitar qualquer contestação no futuro. O Nilson levantou a mão e depois a Rosângela. Rapidinho, só complementando o que o Jorge falou, realmente está com um problema nas captações de piedade, o rio está secando, o rio Pirapora está secando. Salto de Pirapora, a gente está retirando uma vazão cerca de 150, 130 litros lá da cava. Tem um custo elevado para isso, de óleo diesel. A gente está gastando um volume significativo para poder manter uma vazão que a gente consiga captar. Então, essa vazão, essa redução do rio, da jusante do Pararanga, acho que é importante porque, de certa forma, a gente preserva um pouco mais a represa. Agora, a questão de qualidade, hoje deve chover. A previsão indica que vamos ver se ela se concretiza. Mas a gente não tem por onde correr, como a Rosângela falou, hoje falou que não está vendo. Não tem, de imediato, a gente acredita que seja a melhor opção. Ok, Nildo, obrigado. Rosângela? Rosângela, seu microfone está fechado. Desculpe. Eu gostaria de perguntar, de pedir algumas informações para o Nilson. Qual, no Pirapora, qual é a vazão que está sendo recalcada e qual a altura manométrica e qual é o custo, por favor? É para o Nilson, né? Tem essa informação? Já que ele ouviu? Se não for...
Deixa eu ver se ele está aqui ainda. Talvez ele tenha caído. Eu acho que ele não está aqui, mas, Rosângela, ele deve ter caído. Tá? Mas é uma pergunta para eles, já que eles fazem a retirada da capa. Né? Isso. São 3 perguntas, né, André? Qual é o custo? Qual é a vazão recalcada? E qual a altura manométrica? Então, eu acho que essas perguntas a gente pode fazer via ofício, né, até para a gente ter essa ideia se essa BESF pode ajudar nesse processo de retirada da água da cava da Votorantim Cimento. E se for possível, né? A quarta seria qual é a distância, né? Uma coisa a altura manométrica, e a outra a distância, né? Que eles recalcam, a cava e o rio. Isso. O outro ponto, se puder me ajudar, o Reginaldo tinha colocado no problema dos reagentes, então já foi dito para o Reginaldo, por favor, passar a quantidade, mas agora tem um outro problema que também é a escala de pessoal, né? Então eu pediria, se for possível, para que a Votorantim e o SAI dissessem o período e qual é a proposta deles de frequência, por favor. Rosângela, para mim, poderia colocar a ausência 23, 24, 25, 30, 31 e dia 1º, que é a parte de recesso. Aí, o restante dos dias de forma diária, normalmente. Tudo bem. 31. Eu acho, E dia 1º. Reginaldo. E o outro 23, 24 e 25. Eu anotei. 23, 24, 25, 30, 31 primeiro. Pedi ao SAI também para que verificasse, por favor. Então, Rosângela, eu acho que o Reginaldo, vou deixar o Reginaldo falar, lógico, mas eu acho que na súmula a gente não precisa colocar os dias, a gente coloca que durante o recesso de final de ano, natalino e de virada de ano, que essa periodicidade diária não pode não ser cumprida. Eu acho que acaba contemplando o caso do Reginaldo ainda. Mas, Reginaldo, por favor, está à disposição para falar. A Rosângela quer falar mais alguma coisa? Rosângela, você quer falar? Não, é só para... André, eu também concordo com você que na súmula... Por favor, na súmula, realmente eu concordo com você que não seja necessário, mas para a CETESB, eu preciso passar essa informação. Tá bom, desculpa. O que eu tenho a falar é que eu gostaria não, é óbvio, né? Mas o que eu precisaria já a partir dessa segunda, por exemplo, essa semana, talvez eu consiga, se for de uma forma mais, principalmente por causa se realmente for fazer a nova redução, essa semana do dia 13 eu conseguiria, vou tentar, é óbvio, né? Fazer a semana toda, aí a partir da semana do dia 20, fazer na segunda, na quarta e depois já vem o final de semana que é do Natal, e também daí nessa semana entre do dia 27 também fazer segunda, quarta e depois o recesso de Natal, depois voltamos no dia 3 com a periodicidade diária. Então, só para deixar claro para a súmula também, Reginaldo, a gente pode colocar aqui na súmula, entre os dias 20 de dezembro e 3 de janeiro, a periodicidade não precisa ser diária. Ok. Ok. Entre o dia 20 de dezembro e 3 de janeiro. Tá ótimo, tá ótimo. Tá? O Nilson voltou. Nilson, na hora que você caiu, a Rosângela tinha acabado de fazer um questionamento para você. Vou pedir para ela voltar a fazer de novo a pergunta para ver se você pode nos responder. Por favor. Está nos ouvindo direito, Nilson? Estou sim, desculpa. Caiu a conexão. Não tem problema. Isso é normal nessa atual situação. Por favor, Rosângela. André, caiu. Eu não ouvi o Reginaldo. Você me desculpe, mas houve falha na conexão. Eu não consegui ouvir o Reginaldo. Eu precisaria que dissesse
as datas em que não será feito, por favor. Rosângela, o Reginaldo colocou que na semana que começa no dia 20, ele faria segunda, quarta e sexta. E na outra então, semana... Então, só um minutinho, André. No dia 20, então ele faria no dia 20, no dia 22 e no dia... 24. 24 não, André, não consigo. 24 não, é Natal, desculpa, é verdade. Natal. 24, não. Então, dia 20 e 22, segunda e quarta. E na semana do Ano Novo? 27 e 29. E a partir do dia 3 voltaria à normalidade. Tudo bem. Tá? Agora, se você puder repetir sua pergunta para o Nilson, que depois tem escrito ainda o seu Chico Moschini e a Márcia Serra. Tá, posso. A informação que eu pedi foi qual é a altura manométrica, a vazão e o custo e quanto se usa de mangote, a distância, né, do ponto de recalque até entre o ponto de bombeamento e o ponto de lançamento. Aonde está falando? Em Salto de Pirapora. Salto de Pirapora, por favor. Lá não é mangote, lá é população em PAD. São cerca de 600 metros. E a altura, 600? 600 metros de tubo. Isso, exatamente, PAD. E qual a altura manométrica, por favor? Lá está dando cerca de 10 metros. 10 metros entre a captação e aí as bombas. Aí tem mais um desnível de cerca de 70, 100 metros de altura. Então, são 100 metros. A altura manométrica a gente pode colocar em torno de 100 metros, é isso? Uma altura considerável, exatamente. E qual é o custo disso, por favor? Custo mensal só de diesel, sem alocação de equipamento, é R$30 mil. Diariamente é cerca de... São 1.000 litros de diesel para manter o gerador funcionando. E aí mais o aluguel do equipamento, do gerador, que é cerca de 30 mil por mês. Tá. O rebaixamento, a vazão de recalque, você lembra qual que é? Ela está em torno de 150 litros. Só que é uma cava lá que a gente fez batimetria, cerca de 5 milhões de metros cúbicos. 5 milhões? E são 150 litros por... Litros por segundo. Então, 150 litros por segundo. E o rebaixamento da calha, como vocês trabalham com isso? Então, a gente vai ajustando o mangote daí, né? É uma bomba, na verdade, é uma bomba flutuante, né? Tá. O rebaixamento é muito grande, Nilson? O espelho que a gente viu é o dobro, a cava lá é o dobro do que essa de Sorocaba, né? De que vocês foram verificar aí. Lá são 2 milhões e 500. Mas, lá são 4 cavas. E tem uma que é maior do que a da Baltar. Entendeu? A reservação é maior. Ela caiu desde o início da operação, caiu cerca de 7 metros. E quanto tempo vocês estão operando? Quase uns 4 meses. Obrigada, viu, Nilson? Sincera, é um custo elevado, mas é o custo de ter água, né? É isso mesmo. Ele acabou de dizer, entre abastecer ou não abastecer, é melhor contar com a água que existe, né, André? Sim. Que acho que é mais rápido do que, por exemplo, tentar outros, por exemplo, né, outro instrumento de gestão que é o outorga, que é claro que ele é válido, mas ele tem um procedimento, né? Então, nem se sabe o quanto essa redução iria trazer a mais, mas é um ponto também a ser colocado. Tem mas tem água. Mas tem a questão também do custo-benefício. Talvez nesse momento os agentes ajusantes do reservatório acham que ainda o benefício disso ainda não é suficiente para você gastar esse recurso. Mas pode ser que um dia chegue. Na verdade, eu acho que vai chegar. Eu também. É seu Chico Moschini e depois a Márcia Serra. Por favor, seu Chico.
Devido ao avançado da hora, eu dispenso minha falação. Já é 11h20, nós temos a reunião da CIPRAG em seguida. Muito obrigado. Obrigado, senhor Chico. Márcia Serra? A minha fala é muito rápida, eu participo da reunião desde o começo, e assim, gente, para ser bem clara, ou os prefeitos assumem politicamente que tem que fazer um racionamento, seguindo o procedimento, como o Polga sempre levanta, tem toda uma hierarquia para isso, ou vai ficar sem água. Não adianta, a gente estar fazendo um esforço sobre-humano aqui, técnico, as pessoas se envolvendo, eu entendo a posição dos técnicos do serviço público e das concessionárias, já fui 30 anos de prefeitura, eu sei a dificuldade que é responder por uma administração ou outra, que não quer assumir o racionamento, porque politicamente não é bom para eles. Né? Então, assim, eu acho que o exemplo do prefeito de Salto, que é presidente desse comitê, que hoje foi relatado que eles entraram em racionamento, eu acho que ele, mais do que ninguém, seria a pessoa ideal para sensibilizar os outros prefeitos, porque não é possível. E não adianta ficar mostrando gráfico, eu acho que as imagens da represa falam mais do que muita coisa. Então, eu gostaria de pedir quem tem acesso ao senhor prefeito, presidente, para conversar com ele, porque não é possível mais, nós vamos ficar chovendo nesse molhado aqui, sem chuva, até quando? Né? É esse o meu comentário, bastante rápido, mas bastante efetivo. Obrigada. Obrigado, Márcia. Eu já falei com o prefeito de Salto mais de uma vez, e ele também coloca as dificuldades dele fazer a conscientização dos outros prefeitos, né? Talvez precisa ter uma força um pouco maior que ele não está conseguindo, mas eu acho que a nossa alternativa é a tal da audiência pública, que a gente vai ter que pôr para funcionar independente dos outros atores e talvez jogar bastante disso na mídia, né? Talvez essa pressão convença as pessoas a fazer alguma coisa. Era isso que eu ia falar, André, só para complementar, talvez, assim, se a gente conseguisse, de algum acesso à mídia, divulgar fotos de como está a represa, porque eu participei, por exemplo, da reunião do CIESP, eu estava presente, você estava presente também, eu acho que tudo que é apresentado, se fosse mandado uma foto da situação da represa, foi a única coisa que eu consegui fazer de sensibilizar algumas pessoas. Talvez jogar na mídia as fotos de como a represa está mesmo. É a única solução que me parece viável, então, já que os prefeitos têm essa dificuldade toda, assim, eles vão ter que ser confrontados com uma imagem, porque não é possível, nós estamos há 4 meses falando disso, gente se esforçando, e não vai acontecer nada. Se não pararem de consumir, não vai brotar água, não vai brotar água, a gente sabe disso. Obrigada. Obrigado, Márcio. O Polga tem a palavra. Polga, por favor. Obrigado, professor. Eu reitero aí as palavras aí da senhora Serra, né? Eu acredito que politicamente seria interessante os prefeitos atuarem de forma conjunta, né? Utilizando toda a informação técnica que a gente já disponibilizou. Então não seria assim um sacrifício político individual. Seria assim o grupo falando com informações geradas tecnicamente por nós. Agora, isso tem que ser feito urgentemente, porque existe um regramento para a decretação do estado de emergência e assim por diante. Isso daí, se for feito como tem que se fazer, tem que começar a pensar nisso imediatamente, professor. Não tem mais o que esperar, na minha humilde opinião. Obrigado. Obrigado, Paulo. Salto está 36 horas sem água e 12 horas com água. 36 horas sem água e 12 com água. É isso que a gente precisa fortalecer mesmo. Aí o Deia perguntou se a gente consegue marcar uma data para audiência pública, e o Deia, até porque nós estamos chegando no Natal, a minha previsão é que a gente, no máximo, até segunda-feira que vem. Eu mandei já uma mensagem para um técnico da Câmara que eu conheço, perguntando se existe a possibilidade da gente fazer na Câmara de Sorocaba entre hoje e segunda-feira que vem à noite, né? Porque tem que ser à noite para ter mais gente para participar. Ele não me respondeu ainda, mas assim que ele me responder, eu ponho no grupo e indico para vocês. E eu ainda vou ligar no Dr. Farto Neto e avisá-lo que, independente dos esforços dele, que eu sei que estão sendo muito grandes para poder fazer isso viabilizar, nós decidimos fazer na Câmara, porque é onde dispunha de estrutura
espero, né? E tempo para a gente poder fazer isso. Porque realmente lá pelo menos tem a transmissão e dá para acompanhar pela internet, tem uma série de vantagens. Eleusa, por favor. Oi, André, desculpa, eu acabei não ouvindo o início que você falou, porque passa carro de som aqui na minha casa. Casa do Ovo? Carro do Ovo. Eu Viu? falei que eu mandei uma mensagem para a Câmara, para o técnico da Câmara. Para Donizete ou para a Yara? Para um assessor da Yara, para saber da possibilidade de a gente fazer na Câmara até segunda-feira que vem. Tá, posso falar com o Donizete? Pode falar com quem você quiser para apressar o processo. Tá certo. Então, já vou mandar uma mensagem para ele agora, porque ele é o presidente da Comissão de Meio Ambiente, foi ele que franqueou a TV Legislativa e disse que poderia fazer direto, né? A única sugestão é que seja um dia à noite, porque para ter maior gente para participar, maior número de pessoas que possam participar. Tá, semana que vem. Até segunda-feira da semana que vem, porque senão depois fica chegando no Natal, fica mais difícil, né? Sim, Salabim, estou indo lá. Tá legal. Obrigado, viu, Eleusa? Então, eu não vi nenhuma posição contrária a essa redução novamente de 2,25 para 2. Talvez o pessoal do site Sorocaba queira se posicionar contrário, mas eu entendi que a gente vai adotar essa nova redução para 2 metros cúbicos, né? Nenhuma posição aqui foi contrária, mas se tiver alguma posição contrária, por favor, se manifestem. Bom, não teve nenhum posicionamento contrário, ninguém se manifestou, então eu estou como aprovada essa redução da vazão efluente do reservatório de 2,25 para 2, com todos os acompanhamentos que a gente já está acostumado para saber a situação da calha do Rio Sorocaba. Além disso, ficou acertado também a possibilidade da audiência pública o mais rápido possível, e na súmula vai constar também essa, vamos dizer, essa maleabilidade na análise dos dados de qualidade no período do recesso natalino. Tá? Então, quem não faz parte da CTPLAG, tem outros compromissos, por favor, fique à vontade. Nós vamos passar para a reunião da CTPLAG em 2 minutos. André. É o tempo de parar uma gravação e começar outra. Pode falar, Rosângela. A questão da Votorantim Cimentos e da redução, por favor. Tá, eu vou aproveitar para perguntar para a Fundação Agência se houve o contato com a Votorantim Cimentos. Não sei quem está aqui, se a Natália não está presente, né? Jorge? Ah, está aqui. A Carol tá. Carol, você sabe se a Votorantim... Tá me escutando? Tô. Oi, André. A gente entrou em contato, mas ainda a gente não obteve resposta. Mas vamos entrar em contato de novo hoje. Tá bom. Tá bom? Obrigado, Carol. Então, você pode parar a gravação do GT Crise e depois começar da CTPLAG. Tá bom? Obrigado.